Bem, meus senhores, muito bom dia. Vamos dar início à sessão pública de hoje. Havia uma pessoa que estava inscrita para o período de audição do público, ainda não compareceu. Vamos avançar. Período de antes da ordem do dia. Alguns dos vereadores querem pronunciar. Estou, Rogério. Sim. Ora, muito bom dia a todos. O público não está presente, portanto havia aqui um pedido, mas já agora eu gostava de colocar aqui uma questão ao Sr. Presidente, o que concretamente se tem conhecimento do que é que está a passar relativamente a esta situação, umas bombas de gasolina na Quinta da Regada, bairro Nova Sul. Gostava de saber qual é o ponto de situação, se entrou algum pedido aqui na Câmara, por aí além. Ora bem, é claro que o Presidente da Câmara tem que saber o que é que se está a passar sobre isso. E a verdade é que não entrou nenhum pedido. O pedido já cá estava, era há muitos anos, e a Câmara Municipal anterior nunca se tinha pronunciado sobre o mesmo. Mas sobre isso estava a palavra do Dr. Matos, que está dentro do processo, diz respeito a obras particulares. Bom dia. Este dia, de facto, um processo, e houve, da parte da Câmara Municipal anterior, uma anterior ou já mais anterior, basta a redundância, havia uma deliberação do Executivo que não permitiria fazer a edificação das bombas se houvesse, digamos que, uma manifestação contrária da parte da totalidade do morador. Esse processo foi retomado de novo pelos senhores proprietários do terreno e o processo está em análise. Nesta fase ainda está em análise. Ainda não há decisão nenhuma, não é? Aliás, já está ali para nós. Não tem interesse. Mais alguma questão? Eu deixava aqui um alerta, é que de facto não fosse tomada uma decisão final, se puder ser, sem de facto uma apreciação em sede de Câmara. Porque, aliás, aqui já não é novo, portanto, conhecemos aquela situação ali das bombas da Caldeirova, o que não tem abonado nada a favor, digamos, de uma certa forma de resolver as situações que tenha sido a mais correta, e eu penso, para evitar situações similares, acho que há toda a conveniência que esse processo seja bem analisado para que não tenhamos outra vez a saga das bombas em São Pedro do Sul. E, aliás, o senhor, como é vereador e, de certa forma, até me atrevo a dizer, especialista nesta área, portanto, espero bem que a decisão final seja uma decisão pacífica e não uma decisão problemática similar àquela que ainda está a correr no lugar da Caldeirova. Só isso. Eu agradeço os votos que fez, mas deu-me, se o Sr. Presidente me permite, deu-me uma dica que eu não quero deixar passar em claro, que foi as bombas da Caldeirova. Até para os tribunais administrativos e fiscais, começar pelo de Viseu e acabar no recurso, acharam estranho que o Sr. Presidente tivesse avocado o processo e acharam estranho que a reunião pública da Câmara Municipal das minhas férias tivesse tido a presença dos senhores gasolineiros, diz o Tribunal, instalados em São Pedro há 50 anos, e não tivesse a presença do pretendente a negociante de gasolina também. Isso teve como consequência mais direta o facto de estarmos a pagar em São Pedro a gasolina ao preço da autoestrada, ou seja, a mais cara de qualquer cidade ou vila do distrito. E ainda foi tão mais estranho essa anulação, porquanto
Foi um mito que se criou, de que o senhor Presidente da Câmara não conhecia o despacho do senhor vereador. Quando, afinal, quem mandou fazer esse despacho foi, e digo publicamente, foi o senhor Presidente da Câmara da altura, senhor Dr. António Carlos Figueiredo. Foi ele que mandou, há testemunhas disso, mandou, portanto, conhecia o despacho e mandou fazer. Depois das minhas férias é que evocou o processo e fez, com algumas inverdades, anular o processo, e a Câmara Municipal, reunida, concordou em fazer a vontade ao senhor Presidente da Câmara nesse sentido. O senhor Presidente da Câmara também, em intervenções que tem tido, o Presidente da Câmara antigo, ex-Presidente da Câmara, também refere que a decisão da Câmara foi por unanimidade, que é para baralhar os municípios. É óbvio que foi por unanimidade dos presentes. Eu não estava cá, porque as pessoas de vez em quando na rua perguntam-me: opá, como é que, se a tua decisão foi anulada, tu votas favoravelmente à anulação do teu despacho? Obrigado. E eu tenho que explicar que, sim senhor, foi por unanimidade dos presentes, que eu estava de férias. Aliás, muitas coisas aconteciam quando eu estava de férias. Parece que estava tudo a dormir antes para acordar depois. Foi só essa nota que eu lhe queria dar. Dá-me licença, Sr. Presidente. Ora, muito bem. Em primeiro lugar, eu acho que não é muito correto estar-se a falar em quem não está presente, que não tem oportunidade de se defender. Quem falou das bombas foi o Sr. Professor. Peço desculpa, eu não interrompi o senhor, estive sempre a ouvi-lo atentamente. E agora, se não lhe der muito transtorno, faça-me por favor de ouvir aquilo que eu tenho para dizer relativamente a este processo. Acho que não é muito correto da parte do Sr. Vereador estar a atacar, entre aspas, quem não está presente. O senhor disse aí uma coisa que não corresponde à realidade. O senhor, se não pôde estar na reunião pública, isso é um problema seu, não é um problema dos munícipes, não é um problema do anterior executivo. Quem esteve nessa reunião fui eu, e não estavam aqui apenas gasolineiros. Posso lhe dizer que, entretanto, até aconteceu uma picardia entre a técnica que neste momento está a exercer funções digamos, de chefe do urbanismo, e com uma comerciante local que nem sequer tem bombas. Foi precisamente naquele sítio ali à entrada da porta. Uma picardiazinha que, por acaso, não foi nada de elegante, mas isso aconteceu. Portanto, não estavam só os gasolineiros, estava muita gente aqui presente. Portanto, aquilo que o senhor acabou de dizer não corresponde à realidade. Relativamente à questão da unanimidade, é o seguinte: acho muito estranho, e permita-me, é o meu entendimento, o senhor faça a avaliação que quiser. O senhor estar de férias, sim senhor, isso é fácil de confirmar e também vale o que vale. Não pode estar na reunião pública. Mas o senhor não esteve na reunião onde foi discutido essa situação. Portanto, se o senhor faltou também a essa reunião, acabou de dizer que muitas coisas aconteciam estranhas quando o senhor não estava de férias. Quer dizer, o senhor sabia que havia aquele... Isso não foi um ponto a introduzir. Estava de férias, tudo bem. Não tenho a ousadia de dizer para interromper as férias para vir à reunião de Câmara, pelo amor de Deus. Agora, voltou a faltar num ponto que estava em agenda para ser discutido naquela reunião. E o senhor sabe perfeitamente que há documentos extensos, bastante extensos, relativamente à posição do PS, que na altura os vereadores que representavam a força política do PS de São Pedro do Sul eram a doutora Fátima Pinho e o senhor José Duque. Eu tenho esses documentos na minha posse. O senhor também tem esses documentos aqui na Câmara Municipal. Textos com 12 páginas. Os vereadores do Partido Socialista não faziam... muitas das vezes intervieram no sentido de contrariar o seu despacho, a autorização das bombas na Caldeira. Portanto, e foi efetivamente votado por unanimidade porque os senhores não estavam lá. Aliás, é uma coisa estranha que eu ainda aqui há dias, digamos, em conversa de corredor na Assembleia,
que se realizou em Serrados, ao virem para o Sr. Zaduque e perguntei-lhe se ele já tinha os 60 mil euros para a indemnização, que é mais ou menos quanto calha a cada um. Agora, a minha questão é esta. Eu faço questão, Sr. Girão, por favor, depois lavrem ata, registrem ata, esta minha questão. Eu espero bem que este ponto venha a ser discutido, porque se isto vier a votação na Câmara, eu confronto-me aqui com uma situação muito complexa. Eu sei que se as bombas forem digamos, que o processo for reprovado, vai para o Ministério Público. Se for aprovado, eu quero saber se também vai para o Ministério Público, porque assim, eu tenho dificuldades em votar, porque eu não sei qual é o sentido de voto que poderá dar aso a menos corrupção, se é votar a favor ou se é votar contra. E aqui gostava que depois o Sr. Presidente me ajudasse também nesse sentido, porque eu quero, de facto, votar de forma a que vá para casa dormir tranquilo, porque se o processo for similar àquele da Calderoa, para mim é um bocado confuso e eu fico baralhado, não sei para que lado é que hei de votar. Portanto, o meu sentido de voto não sei para que lado é que irá. Portanto, gostava que os São Pedrenses ficassem a perceber que, efetivamente, este processo da Calderoa foi um processo de uma complexidade extrema, que estava resolvido, tal como diz a inspeção do IGAL, que a decisão foi a melhor, quer da parte do Executivo, quer da parte dos técnicos, e o processo volta outra vez à baila. Já estamos carecas de falar nisso. Eu já sou careca ao quadrado, já não tenho cabelo, pronto. E este assunto também já está a ficar desgastado. Agora, o que eu quero é que se evitem para o futuro situações similares a esta. Portanto, o processo que será apreciado relativamente à hipotética instalação de um equipamento desta índole ali junto ao bairro da Ponte, que seja uma decisão tomada com os pés bem assentes na terra e que a população seja efetivamente ouvida, porque nós constatamos que a instalação deste tipo de equipamentos normalmente é afastado das zonas de residência. E ali o bairro da Ponte, inclusive, é considerado cidade. Pronto, tenho dito. Falou aí numa situação, qual era das decisões a que teria menos corrupção. O que é que queria dizer com isso? Porquê que o Sr. Presidente da Câmara mandou o processo para o Ministério Público? O que é que suspeita? Diga-me uma coisa. Este processo? Não, o outro processo, o da Calderoa. E eu só não quero que aconteça a mesma coisa. Quando um senhor Presidente de uma Câmara Municipal, concretamente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, envia um processo mas ele disse que ia enviar, para o Ministério Público ou para a Procuradoria, eu acho que isto o que é? Suspeita-se de alguma coisa. E, aliás, ainda estou à espera do contraditório a esse processo, que ficaram me entregando até agora. Só lhe queria dizer o seguinte: quem trouxe o assunto das bombas de gasolina aqui à baila hoje foi o senhor. O que eu lhe posso dizer é que isso foi comunicado ao Ministério Público, está a decorrer o processo e quando houver indicações num sentido ou no outro será comunicado. Quem falou em corrupção foi o senhor, não fomos nós, as palavras são suas. E sobre bombas de gasolina, o que eu lhe posso dizer é que esta Câmara Municipal apoia a instalação de bombas de gasolina no nosso concelho, só poderá estar em causa a questão da localização, porque somos abertos a todas as bombas de gasolina que se queiram instalar no nosso concelho. Conforme se aprova determinado tipo de comércio, nomeadamente cafés, restaurantes, somos também apologistas que deve de haver concorrência para que os preços possam baixar. De forma que, sobre isso, somos apologistas da instalação de outras bombas de gasolina, porque não aceitamos que a gasolina e o gasóleo que se vende em São Pedro do Sul seja ao preço, como disse aqui o Dr. Matos, ao preço das autoestradas. De forma que somos apologistas da instalação de gasolineiras. Agora, a localização terá que ser feita em função daquilo que a lei disser. Subscrevo inteiramente aquilo que o Sr. Presidente disse. Em vez de uma, ponha meia dúzia delas, porque eu aproveito sempre, vejo o carro que tem menos gasóleo para ir abastecer a visão, portanto, sou eu o primeiro interessado. Muito bem. Mais algum assunto que queiram trazer este ponto de ordem? Faz favor, professor. Já agora sobre esta questão das bombas ainda, não sou tão apologista que se deva licenciar bombas em qualquer lado, sem ter uma perspectiva de ordenamento do território e de
aproveitamento máximo desses investimentos. Mas sobre essa matéria gostava de colocar a questão se existe ou não, neste momento na Câmara, manifestações por parte de algum investidor de instalar mais bombas de gasolina. Em relação a essa questão, posso informá-lo de que há mais 2 pedidos de informação prévia aprovados. Quer saber aonde? Uma é no Intermarché, no espaço do próprio Intermarché, que tem espaço para legalmente instalarem as bombas sem prejudicar os estacionamentos obrigatórios também legalmente. Outro espaço que tem pedido de informação prévia aprovado é diante do estabelecimento Moreira Rodrigues, naquela faixa de terreno que está sem casas no momento e que depois tem 2 prédios lá mais para trás. E já agora, há algum calendário para a aprovação do projeto? Isso, como sabe, depende dos promotores e eles têm um ano, que podem depois revalidar, para ter o pedido de informação prévia válido. Eu queria, entretanto, também abordar outra questão. Eu falei aqui numa reunião de Câmara, penso que na última reunião pública, sobre algumas situações que tinham a ver com a aquisição de terrenos para as chamadas hectares aí no Conselho. Disse o que disse na altura e pronto, não vou agora estar aqui a repetir de a Câmara ter ou não feito o aproveitamento máximo para as candidaturas em causa, nomeadamente de saneamento e água, mas eu na altura fui alertado por o Sr. Presidente da Junta de Valadares relativamente à situação do Covelo. Eu, na própria reunião de Câmara, disse que iríamos deslocar num dos dias próximos, exatamente à freguesia de Valadares e ao Covelo, para in loco constatar o que é que se passava com a aquisição dos terrenos e com a venda de terrenos. Eu desconhecia por completo as propriedades, como imagino que a maior parte desconheça, inclusivamente dos meus colegas de Câmara, mas fiquei, de alguma forma, perplexo com o que pude constatar e ouvir por parte da população aquilo que ouvi. E aquilo que eu queria hoje colocar aqui ao Sr. Presidente da Câmara era o seguinte: a Câmara adquiriu um terreno no Covelo de Valadares para a instalação de uma hectare, para a povoação do Covelo, Gramola, etc. Foi feita uma avaliação pelos serviços técnicos da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara disse aqui, para efeitos de candidatura, que era necessário fazer uma outra avaliação por parte de uma entidade externa. A primeira pergunta que eu coloco é: essa avaliação já foi feita ou não? Segunda pergunta: o terreno para essa hectare foi adquirido pela Câmara Municipal por 8.500 euros, segundo uma informação que foi distribuída à população local. A pergunta que eu coloco é o seguinte: a avaliação feita pela Câmara desse mesmo terreno, segundo o documento que nos chegou à reunião de Câmara, era de 5.034,80 euros. Portanto, a pergunta que se impõe neste momento é: porquê é que a Câmara adquiriu um terreno por um valor superior à avaliação? A avaliação feita pela Câmara, que não pela entidade externa, como é um requisito legal para a candidatura. Tenho mais 2 ou 3 perguntas a fazer, mas para já queria que me respondessem estas antes de passar às seguintes. Ora bem, o Sr. Vereador fica perplexo por aquilo que nós fazemos. Agora, eu fico perplexo por aquilo que o senhor, enquanto Vereador da Câmara Municipal, não fez, nomeadamente a aquisição dos terrenos. E o Sr. Vereador sabe tão bem quanto eu, e o senhor anda a pregoar isso aí pelas freguesias, que esta Câmara Municipal não tem estratégia. E a estratégia vê-se no terreno. É que nós já adquirimos mais de uma dúzia de terrenos e os senhores não adquiriram nenhum.
Agora, quero comparar a nossa estratégia com a estratégia que o senhor teve enquanto vereador desta Câmara Municipal. O senhor pergunta se já foi feita a avaliação. É claro que já foi feita a avaliação, não me pergunto por quanto, mas já foi feita a avaliação pelo técnico que está feito ao Tribunal. Disse que a avaliação da Câmara Municipal que era 5.000 euros e foi comprado por 8.500. Foi por isso, senhor vereador, que essa aprovação desse terreno veio a esta Câmara Municipal. Foi para que a Câmara Municipal pudesse adquirir o terreno por 8.500 euros. Agora, como o senhor vereador pode calcular, isto é como tudo. O senhor precisa de um terreno. O terreno está avaliado em 5.000 euros. O proprietário pede 8.000 euros. Os nossos técnicos entendem, e todos os nossos técnicos entenderam, que aquela era a melhor solução de todas. E o senhor, sei que já lá esteve a ver o terreno, que eu inclusive já vi fotografias do senhor ao pé do terreno, e o senhor também não pode dizer o contrário, a dizer que não seja a melhor solução, porque o senhor sabe que é a melhor solução, de forma que, se realmente os nossos técnicos entendem que o terreno valeria 5.000 euros, se os vendedores não vendiam por menos de 8.000 e tal euros, a solução foi adquirir o terreno que os nossos técnicos entenderam que era a melhor solução. O que é que o senhor faria no nosso lugar? No nosso lugar não adquiria? É que sabe perfeitamente que para os nossos técnicos ou para o perito avaliador, tanto avaliam o terreno, o preço é feito em função se os terrenos é agrícolas, se são terrenos incultos, o que é que esses mesmos terrenos produzem. Agora, para nós é importante também, temos de considerar isso, que estamos a falar de um terreno que se encontra, e como o senhor viu, ao lado de uma estrada alcatroada, que é só sair da estrada alcatroada e estamos no terreno. A situação é tão fácil quanto isso. Ou seja, era a melhor solução que nós tínhamos para implantar essa mesma hectare na zona do Covelo. Essa é a resposta que eu posso dar. Postas as coisas assim, eu gostava de dizer o seguinte. Ponto número 1. Esta ideia de se andar sempre a olhar para o passado e não pensar no futuro é exatamente aquilo que tem acontecido. E a falta de estratégia vê-se exatamente por aí, por falta de argumentos. Segundo lugar, nós não devemos adquirir terrenos a qualquer preço, por qualquer motivo ou por qualquer interesse, legítimo ou não. Porque há no Covelo de Valadares, naquela zona, muitas alternativas de terrenos. Inclusivamente, se a Junta fosse envolvida nesta decisão, a Junta tinha conseguido, de certeza absoluta, arranjar terrenos mais baratos, muito mais baratos e tão bem localizados como aquele. Segundo lugar, se a avaliação do terreno foi feita por 5.000 e poucos euros, se o proprietário queria 8.500 euros, era legítimo que se expropriasse o terreno. Mas eu nem chegava a esse ponto, porque existe, de facto, outro terreno ou outros terrenos na zona do Gramol suscetíveis de instalar a dita hectare. E como sabem, aquela localização nem sequer consegue albergar todo o saneamento das habitações daqueles núcleos. Consegue a grande maioria, mas não consegue de outros. Agora, existem alternativas. O que eu pergunto é, um terreno que é avaliado em 5.000 euros, mas que no mercado não vale mais do que 1.000 ou 2.000, entre 1.000 e 2.000, ninguém dá por aquele terreno mais de 1.000 ou 2.000 euros. Qualquer pessoa como nós sabe o que é que os terrenos valem, onde é que estão localizados, para que é que servem. Aquele terreno, em termos de preço de mercado, não vale mais do que isso. Pois compra-se um terreno por 8.500 euros, 3.500 euros acima daquilo que é a avaliação feita pela Câmara. E o que é mais estranho no meio disto tudo é que se não houvesse alternativas, eu ainda poderia eventualmente pensar, isto é difícil, tem que ser, até porque a candidatura foi feita e tinha que se comprar o terreno, mas nada disso aconteceu para já. O que é mais estranho é que a Câmara vende depois um terreno, propriedade do Dr. Manuel Morgado, à família de quem comprou este mesmo terreno para a hectare e vende este terreno, que é uma propriedade com muitas árvores, por 5.000 euros. E o que acontece, e só para quem não quer ver, é que este terreno que foi vendido por 5.000 euros, comparativamente com o outro, vale mais do que 10 vezes mais. Ou seja, o terreno que é vendido pela Câmara Municipal, eu não sei quem fez a avaliação, não é como é que foi feita a avaliação, mas só as árvores daquele terreno, e foram várias pessoas que me confirmaram isto no local, eu não estou a falar de cor,
dizem que só as árvores valem mais de 5 mil euros. Como é que é possível vender-se um terreno por esse valor? Eu acho que nós devemos, acima de tudo, que temos responsabilidades públicas e políticas, de zelar pelos interesses dos cidadãos, pelos interesses do Conselho e fazer gestão correta daquilo que são os dinheiros públicos. E a gestão correta só se faz se nós percebermos se os negócios são bons ou se são maus. Agora, se nos colocamos aqui a vender ou a comprar de qualquer maneira, é feitio, é óbvio que o dinheiro não pode chegar para tudo. E a minha indignação é exatamente esta. Qualquer leigo que chega ali e veja os dois terrenos percebe que há duas situações erradas. E para evitar confusões e para salvaguardar até a imagem da Câmara e o interesse da Câmara, eu acho que é legítimo que se faça uma avaliação externa dos dois terrenos. Daquele que foi comprado, porque não passa na cabeça de ninguém que aquilo tenha sido vendido por 5 mil euros. Se a Câmara vendesse as árvores que lá estava, fazia mais dinheiro. Portanto, para além disso, quem comprou ainda comprou o terreno, para além das árvores. E a avaliação do outro para a ETAR, então que se fizesse a expropriação de terreno, porque não faz sentido nenhum nós estarmos a pagar terrenos quando há outras alternativas e por o preço que foi. Portanto, eu acho que aqui existe alguma incompetência, seja de quem for, e não estão cuidadas os devidos interesses públicos na gestão das verbas, que são verbas do município. Por isso mesmo, eu faço aqui esta proposta de existir uma avaliação externa para cada um dos terrenos, que é para que não restem dúvidas de que, efetivamente, nós estamos a zelar pelo interesse público. Só isso. Senhor Vereador, antes de mais, não aceito aquilo que o senhor disse no término da sua intervenção. Primeiro, queria lhe dizer que não é o senhor que me vai ensinar a mim a gerir dinheiros públicos, até porque eu tenho mais de 36 anos de gerir dinheiros públicos e nunca até hoje ninguém me acusou fosse de qualquer tipo de incorreção. De forma que, senhor Vereador, não é a mim que o senhor me vai ensinar a gerir esses mesmos dinheiros públicos. E agora vou-lhe provar porquê. Primeiro, que o senhor foi incorreto na afirmação que fez, porque o senhor disse que se vendeu uma propriedade por 5 mil euros, quando os pinheiros que lá tinham, as árvores que lá tinham, valeriam muito mais. Eu quero lembrar ao senhor vereador que essa propriedade foi vendida em asta pública. Qualquer cidadão, o senhor podia ter estado nessa asta pública e podia ter comprado essa mesma propriedade. Essa propriedade foi anunciada à venda em diversos jornais regionais, nomeadamente no Jornal de Valadares. Foi anunciada à venda em documentos afixados, em papéis afixados nos estabelecimentos comerciais da freguesia de Valadares e do Covelo. Toda a gente teve acesso a essa mesma aquisição e só não comprou quem não quis. De forma que numa asta pública, como o senhor sabe, compra quem oferece mais. E a pessoa em causa ofereceu mais, comprou propriedade. De forma que não veja incorreções onde elas não existem. E depois queria lhe dizer o seguinte, é que essa propriedade não foi vendida depois da aquisição do terreno, do lote para a fossa. É que essa propriedade, penso que até foi adquirida antes. Ou seja, o indivíduo que comprou antes de nós termos adquirido a propriedade para a fossa. Depois, o senhor diz que a Junta de Freguesia podia ter comprado um terreno mais barato. Ó, Sr. Vereador, isso faz-me lembrar que quando o senhor quer vender um automóvel, depois do senhor o vender, há sempre gente que lhe dá mais do que aquilo que o senhor vendeu. Em todas as situações é assim. Depois das propriedades vendidas, aparece sempre alguém que diz que dava mais se soubesse. De forma que, volto-lhe a lembrar, a propriedade em causa foi a única propriedade indicada pelos nossos técnicos, a propriedade que os nossos técnicos, todos, e posso dizer, foram lá no mínimo 3 técnicos, foi a propriedade que os nossos técnicos entenderam que seria a melhor solução. Quando me diz que aquela fossa pode não atingir todas as casas daquela região, concordo consigo. Não há fossa ou ETAR nenhuma em cada povoação onde nós estamos a comprar os terrenos que consiga albergar todas as casas. Porque, como sabe, o relevo da nossa região e destas povoações não conseguem, as casas estão situadas em diversas encostas das nossas montanhas, que não conseguem levar para lá o saneamento de todas as casas. Mas isso é comum em todo o lado. E se calhar o professor Rogério até saberá dessas coisas. O professor Adriano, pelos vistos, não sabe.
E era bom que soubesse, porque se calhar o Sr. Professor Adriano nunca andou no terreno. Dá-me a impressão que o Sr. Professor Adriano agora é que andará no terreno, porque até aqui esqueceu-se de visitar as povoações e não as conhecia, e não sabe, não conhece o terreno, não conhece as freguesias, não sabe onde é que as casas estão situadas, e é por isso que faz a intervenção que fez, ou fez a intervenção que fez. De forma que a alternativa era esta. O senhor diz que podíamos ir para a expropriação. Podíamos ir para a expropriação. Será a melhor solução? Irmos para as expropriações? Não será melhor adquirir quando as situações são amigáveis? Agora, era isto que eu lhe queria dizer. É que realmente aquele terreno foi adquirido, não foi porque o Presidente da Câmara quis ir comprar aquele terreno, não. Foi porque diversos técnicos, e volto-lhe a dizer, diversos técnicos da Câmara Municipal entenderam que aquela era a melhor solução. Ponto. Queres alguma coisa? Posso só queria aqui acrescentar um aspecto que parece relevante. Tenho notado da parte do professor Adriano uma preocupação só com a aquisição dos terrenos, neste caso na freguesia de Valadares, e isso entende-se porque é das poucas freguesias onde tem alguma aceitação eleitoral, e eu entendo isso. Agora, não vi no mandato anterior a sua preocupação quando foram adquiridos terrenos aqui bem perto, terrenos rústicos, a 60 euros o metro quadrado, terrenos rústicos, e nunca ouvi no mandato anterior, nem neste, preocupado com esse valor, e preocupado com o executivo anterior, devia ter partido para a expropriação e não partiu, e pagou 60 euros o metro quadrado, e ainda houve num caso em que pagaram 85 mil euros de benfeitorias. Nunca vi uma única palavra sua sobre isso. E estamos a falar de valores que não são sequer comparáveis com este. Estamos a falar, a Câmara pagou em terrenos 1 milhão de euros. Aliás, pagou não, porque esta Câmara ainda anda a pagar terrenos desde essa altura. Portanto, eu acho que também deveria ter alguma preocupação com esse e não estar só preocupado com o Valadares, porque o Conselho não é só Carvalhais e Valadares. Ora, as provocações baratas de política baixa, eu dispenso o Dr. Mouro porque... Não é barata, isto não é nada barato. A sua postura é sempre de política baixa. Se tem aceitação ou não, se conhece ou não o Conselho, dou-lhe cartas, quer no conhecimento do Conselho, quer na aceitação em qualquer freguesia. Notou-se. O senhor, não notou-se porque o senhor não quer compreender as coisas, ou sabe que quer vir agora aqui, enfim, a olhar e a tirar areias aos olhos das pessoas, mas toda a gente percebe o que aconteceu, como é que aconteceu, não venha com esse mascarado de situações que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mas a realidade são factos. E eu estou aqui a falar de factos. Também eu. Os senhores compraram agora ali os terrenos, qual foi o valor para a variante? Com que valor é que compraram os terrenos? Foi de acordo com a avaliação que fizeram, não foi? Penso eu, se houve outros terrenos adquiridos para a outra variante, foi de certeza de acordo com a avaliação, porque senão havia expropriação, como é óbvio. Então, imagino eu. Tenha que ser assim, legalmente é assim. Traga essa avaliação do mandato anterior. Então, que legitimidade e que defesa do interesse público tínhamos nós, os eleitos, se não fosse cumprir aquilo que está estabelecido na legislação sobre esta matéria? Há uma avaliação, é para servir de base e para baixar. Então traga essa avaliação. Eu não trago, quem tem a avaliação são vocês aqui na Câmara, não sou eu. Nem sequer me meti na aquisição de terrenos, não era pelo meu. Não tenho sequer nada a pronunciar-me sobre essa matéria. Eu só tenho sobre aquilo que neste momento constatei e que é uma verdade. E não vale a pena estarmos aqui a fugir. A verdade é esta. Há um terreno que em termos de mercado não valia mais do que 2 mil euros. Esta é a realidade. E é o que a população de lá diz. Portanto, nem sou eu que o digo. Na avaliação feita pela Câmara, que sabem que é por parâmetros, enfim, segundo alguns índices que já completamente ultrapassados, a avaliação é de 5 mil euros. Ok, era legítimo que fosse comprado por esse valor ou abaixo disso. Não foi. Foi feita uma negociação para dar mais 3.500 euros. Ou seja, praticamente mais 70% daquilo que o terreno valia. Esta é uma realidade objetiva. Não quiseram ir para a expropriação, não quiseram encontrar uma alternativa de terreno quando ela existia, e existia muito mais barata. E se fosse envolvida a Junta, como era dever da Câmara Municipal, este terreno existia, esse ou outro, por um valor quase simbólico. E não foi feito. Ponto número 2. Eu não consigo perceber como é que se pode vender, seja aquilo que for, só porque vai à asta pública. A asta pública é um indício e tem uma base. Aquilo que eu pergunto é o seguinte: estão disponíveis ou não para fazer uma avaliação externa
ao terreno que foi vendido, que era propriedade do Dr. Margado e que doou à Câmara Municipal, neste caso que se chama Lugar da Portela. Eu estou a ler o documento que foi feito pela Câmara e que circulou na freguesia de Valadares. Este terreno, Lugar da Portela, por 5.000 euros, eu gostava de ver uma avaliação externa ao terreno, porque acho que aqui não foi garantido o interesse público. Este terreno vale com certeza muito mais de 5.000 euros e se for comparada esta avaliação com a avaliação do terreno, eu garanto que este vale 5 ou 10 vezes mais. É óbvio, só que lá não for, está no melhor local do Covelo de Valadares, está junto à estrada, tem pinhal, tem eucaliptos, é um terreno com uma dimensão completamente diferente. Eu acho que garantir o interesse público, e eu quando digo garantir não estou a falar que haja aqui interesses particulares ou pessoais, o que eu falo é que é garantir o interesse público no melhor negócio para quem gere os dinheiros públicos. E por isso mesmo, eu não me satisfaço com explicações política baixa, eu satisfaço-me com realidades. E a realidade é uma avaliação externa às duas propriedades e percebermos o que aconteceu. Só isso. Sim. Bom, Sr. Professor, para acalmar a conversa, até porque já vai longa sobre esta matéria, só lhe queria dizer o seguinte. O senhor diz que se devia ter envolvido a Junta. Eu posso dizer que, por mais que uma vez, pedi à Junta de Freguesia para que me arranjasse terrenos na povoação de Covelo para serem adquiridos. Aliás, como tenho pedido a outras Juntas de Freguesia, que até ao momento ainda não me indicaram terrenos nenhuns. A Freguesia de Valadares foi uma a quem eu pedi para me darem indicações de terrenos que pudessem ser adquiridos. Nunca tive resposta. E, aliás, o Sr. Presidente, o Sr. Vereador, fala sempre em Valadares. Eu já lhe disse uma vez que o senhor parece quase um segundo Presidente da Junta de Valadares, ao contrário daquilo que acontecia, que antes era candidato quase à Junta de Freguesia de Carvalhais. Agora parece que está sempre a falar em Valadares. Continuamos que o político Agora, quero-lhe voltar a dizer o seguinte. O senhor diz que o senhor diz que o valor da propriedade em causa que foi vendida foi um valor baixo, que a propriedade vale 5 vezes mais. Eu volto-lhe a dizer que foi num concurso público que a pessoa comprou por um preço superior ao valor base que lá estava. Todas as pessoas tiveram acesso a adquirir nas mesmas condições, de forma que, se alguém entendia que a propriedade valia mais, tiveram boa oportunidade para se encontrarem aqui, virem aqui e licitarem por um valor superior. É tão fácil quanto isto. A propriedade não foi vendida a uma pessoa específica. Não, Sr. Vereador. Foi anunciado em jornais da região, foi anunciado no jornal da localidade, foram afixados editais na povoação. O que é que o senhor queria mais? Que fôssemos bater de porta em porta às pessoas a dizer que ia ser vendido? De forma que é um processo completamente transparente. E volto-lhe a dizer, é claro que depois de alguém comprar, seja o que for, há sempre alguém que vem atrás dizer que foi barato e que também podia ter comprado. Mas tivessem comprado, tivessem vindo aqui. E posso-lhe dizer que neste caso concreto, se calhar foi a única pessoa que apareceu aqui para adquirir este terreno. Não tenho certeza daquilo que estou a dizer. Mas, se apareceu, foi mais uma outra pessoa, a disputar a propriedade. Uma, se foi. Não apareceram mais de 2 interessados em cada propriedade que foi vendida. E se calhar foi só estas pessoas que foram interessadas. De forma que situação mais correta e mais transparente é que nós podemos dizer-lhe assim ou à população. Não há solução melhor que esta. Sr. Presidente, ou eu entendi mal aquilo que o senhor disse há um bocadinho, ou então estou aqui um bocado baralhado. Quando o senhor professor Adriano apresentou como solução a expropriação do terreno, a expropriação pública, que é uma figura que existe na lei e que a Câmara tem essa possibilidade, eu entendi que o senhor disse que mais valia fazer o negócio a bem do que estar aí para a expropriação. Calma lá, o senhor pode fazer isso com o seu dinheiro, agora com os dinheiros públicos não. O senhor está aqui a gerir dinheiros públicos, quer dizer, há aqui uma diferença de 13.500 euros e não, para não estar para a expropriação, não, calma lá, cuidado com isso, nem que fosse um cêntimo, Sr. Presidente. Quando a figura jurídica, se é que lhe posso chamar, e a doutora Ana que me corrija se for favor, se eu estou a dizer alguma barbaridade, a figura jurídica que existe na lei da expropriação pública é precisamente uma salvaguarda para o erário público, portanto nunca fazer negociações diretas se for para menos tudo bem, estamos a defender aquilo que é de todos, agora para cima não, por favor.
Portanto, o senhor deve, aconselho aqui, se me permite, a utilizar essa figura da expropriação pública e nunca dar mais nem um cêntimo sequer. Senhor Vereador, e pensar o assunto, e que este assunto já se arrasta há muito tempo, eu só lhe queria dizer o seguinte: este assunto foi trazido à reunião de Câmara Municipal, foi votado e os senhores votaram a favor. Eu não percebo como é que os senhores agora, passados estes meses, vêm agora dizer uma coisa completamente diferente. Eu lembro que este assunto veio à reunião de Câmara Municipal, foi votado e os senhores votaram a favor. Sr. Presidente, Ponto seguinte, estou a falar contra o princípio. Contra o princípio, o senhor não poupa mais dinheiro do que nós poupamos, senhor Vereador. Mas isso é a sua presunção. Sr. Presidente, é a sua presunção e faça lá a política e se quiser fazer, que é a sua especialidade. Mas respeito aquilo que, de facto, as palavras que o senhor diz e que nós temos que estar aqui atentos e quando não concordamos, temos que, pelo menos, confrontá-lo com o nosso ponto de vista, porque nós estamos numa democracia. Isto aqui é um confronto de ideias e de pontos de vista. Quer dizer, não é uma luta de galos, nem coisa que se pareça. Nós não concordamos com aquilo que o senhor disse, foi aquilo que eu apenas pedi um esclarecimento relativamente à resposta que o senhor deu ao senhor Presidente, o senhor Professor Adriano, mais nada, não estou a falar do passado, estou a falar do que se passou hoje. Tenho muito mais anos de democracia que o senhor, estive envolvido em muito mais eleições do que o senhor, de forma que o senhor a mim não me ensina o que é democracia. Sobre esse assunto, volto-lhe a repetir o assunto que veio aqui à baila, que é a aquisição do terreno. E volto-lhe a dizer que o terreno de Covelo de Valadares foi aprovado aqui em reunião da Câmara Municipal por unanimidade, que os senhores também votaram. Não percebo agora o porquê este volte-face. Entrando no ponto seguinte da ordem de trabalhos, a ata da reunião ordinária. Falta de democracia. Diga lá, Sr. Vereador. O senhor, mais uma, é uma opinião que lhe dou, permita-me, aceite se quiser. Deixe que os outros falem bem de si, não fala o senhor. O senhor tem tudo, ou mais do que isto, já foi mordomo não sei quantas festas, isto é uma coisa impressionante. Deixe as outras pessoas reconhecerem o mérito, já reconheceram nas eleições, já lhe disse isto. Agora vamos ver daqui a 3 anos. Há aqui uma questão de pormenor que faz a diferença. O que nós votámos foi este relatório de avaliação. E este relatório de avaliação tem a avaliação do terreno por 5.030 euros e 34 euros e 80 cêntimos. Foi isto que nós votámos. Nós votámos isto. Não. Foi o valor da aquisição do terreno por 8.500 euros. Foi isso que você votou na altura. Eu podia ter votado por seja o que for. Agora, o que acontece, não, isto não é para rir. Se há erro, não é maçarico nestas se há erro, tem muitos anos, tem muita experiência neste setor, de forma que não vá por aí. Exatamente por isso é que eu nunca fazia este negócio. Nunca este negócio é à escala que é. Se fosse uma escala maior, era ruinoso. Eu acho que tanto deve estar em causa 1 cêntimo como 1 milhão. E para os senhores, pelos vistos, isto não faz diferença nenhuma. O dinheiro não é vosso, é público, gasta-se conforme se entender. Não. O que diz o professor Rogério é muito correto. Isto devia ter sido feita uma expropriação, ou então a negociação foi mal feita. Porque eu estou convencido que mesmo em sede de negociação, quem era o proprietário do terreno, de certeza que deixava por menos. Agora, se não há argumentos, se não há alternativas, aí é que acho que foi tudo mal feito, e eu acho que isto é um exemplo claro que a Câmara não pode ser governada desperdiçando verbas, quer na aquisição, quer na venda. Isto é um mau exemplo e eu agora começo a preocupar-me com as outras situações. Porque se isto acontece numa das freguesias, eu possivelmente irei visitar mais freguesias e analisar melhor estas questões. Porque não passa pela cabeça que a gente faça isto de ânimo leve. O que está em causa são dinheiros públicos. Como são dinheiros públicos, devemos ter todas as cautelas e mais algumas para interesse. Exatamente a defesa, enfim, de investimentos para o Conselho, para as pessoas. E por isso mesmo, sendo assim, vamos estar mais atentos, porque este pronúncio não é nada famoso para o futuro. Segues. Ponto 3 da ordem de trabalhos, aprovação da ata da reunião. Faz favor, Sr. Vereador. Eu tive conhecimento que um grupo de comerciantes aqui do Centro Histórico de São Pedro do Sul solicitou-lhe uma reunião no sentido de ver aquilo que estava a ser pensado pela Câmara, ou quais são os projetos que a Câmara tem em carteira, no sentido de
estimular, como era, digamos, fazia parte do seu programa, estimular o comércio aqui nesta zona que foi revitalizada em termos de, ou foi requalificada em termos viários. Queria saber, de facto, se o senhor me puder dar conta de se há alguma evolução, do que é que, concretamente, as decisões que foram tomadas, o que é que está a ser pensado, para, de facto, colaborarem com aquilo que eles começam a sentir, que é de facto, digamos, uma desertificação total e o fecho consecutivo já do pouco comércio existente. Sr. Vereador, o que eu lhe posso dizer sobre esse assunto é o seguinte: é claro que o problema de São Pedro Sul não é apenas a rua direita, é um problema estrutural provocado pelas políticas seguidas pelo nosso governo, ou por diversos governos consecutivos, em que realmente não conseguiu fixar as populações criando postos de trabalho. E posso-lhe dizer, o Sr. Professor Adriano não gosta muito que se fale sobre isso, posso-lhe dizer também que a Câmara anterior teve muitas responsabilidades nesse campo. A Câmara anterior não fez nada para criar emprego em São Pedro Sul, senhores vereadores. O parque industrial está da forma que está, nunca pensou criar outro parque industrial e a verdade é que São Pedro Sul não tem nada para oferecer a nível de emprego às suas populações e principalmente aos seus jovens. Isso acarreta com que a população de São Pedro Sul, mas também de todo o interior, tenha que se deslocar para zonas onde possam arranjar esse mesmo trabalho, esse mesmo emprego. E esse trabalho existe mais nas zonas litorais e até no estrangeiro. Isto significa que a nossa população nos últimos 10 anos regrediu. Somos menos 10% do que éramos há 10 anos atrás. O último censo de 2011 atirava para uma população de perto de 17 mil pessoas, menos de 17 mil pessoas. E a verdade é que se nós não fizermos nada no que diz respeito à criação de emprego, o que vai acontecer é que realmente o nosso comércio, todo ele, que não apenas o da rua direita, o comércio vai ficar pela amargura. Isto significa que, mais importante que o comércio neste momento, mais importante era criar emprego e condições para que as populações pudessem fixar. Se me perguntar o que é que nós estamos a fazer, posso dizer o seguinte: estamos a trabalhar a nível da construção do novo parque industrial, parque empresarial, na zona de Pindelo dos Milagres. Situação essa que não está a ser fácil porque agora os parques industriais, quando se montam, é a nível de regiões CIM. A nível de região CIM ainda existem parques industriais, posterior ainda existem muitos lotes para se venderem. E a política do próximo quadro comunitário não será em criar muitos novos parques industriais. Pelo contrário, só em casos específicos é que aceitarão novos parques industriais. A prever isso, no parque industrial que existe neste momento, estamos a negociar a possibilidade de dividir um lote que tem mais de 7 hectares, dividi-los em lotes mais pequenos, no sentido de se poder fixar algumas empresas nesses mesmos lotes. Ao mesmo tempo, estamos a tentar criar a ARU para a região de São Pedro Sul e das Termas, a ARU essa que já podia estar feita há anos, Sr. Vereador. E essa ARU significa que as pessoas dentro dessa área, e estamos a falar na área central de São Pedro Sul e também em toda a faixa que vai em direção às Termas e às Termas, possam revitalizar e requalificar as casas que se encontram completamente degradadas, com benefícios fiscais, com reduções ou isenções de IMIs e de IMTs, isenções de taxas municipais, e redução da taxa do IVA de 23% para 6%. Como sabe, o investimento público na rua direita foi feito, mas os particulares não investiram nada. O que significa que o comércio da rua direita é um comércio em que os estabelecimentos comerciais estão velhos e precisam ser revitalizados.
E posso lhe dizer que é importante que haja essa revitalização desses edifícios da Rua Direita para que se torne atrativo, para que as pessoas se possam dirigir para essa mesma rua. Ao mesmo tempo, foi dito aos comerciantes que estiveram aqui presentes nessa reunião que o novo quadro comunitário de apoio traz diversos incentivos ao empreendedorismo e que esses mesmos comerciantes poderiam aceder a esses mesmos incentivos e que a Câmara Municipal, através do Gabinete de Empreendedorismo que já possui e que será apresentado brevemente, poderá dar todos os contributos técnicos para que realmente as pessoas possam fazer essas mesmas candidaturas. Posso lhe dizer que esta Câmara Municipal já investiu muito em ações na Rua Direita, ao ponto de termos comerciantes de outras zonas que nos dizem que não querem só para a Rua Direita, mas querem também para as outras ruas. De forma que São Pedro Sul tem que ser visto o seu comércio num plano geral, num todo, em que realmente não podemos estar a beneficiar uma rua em detrimento das outras. Seja como for, quero lembrar também que esta Câmara Municipal tem um plano de natalidade em que apoia crianças, em que dá 50 euros por mês para que realmente as pessoas possam adquirir bens para crianças no comércio local. De forma que estamos a fazer alguma coisa para todo o comércio, que não apenas para a Rua Direita. E é esta a informação que lhe posso dar. Parabéns pelo seu comício, Sr. Presidente da Câmara. Já está em plena campanha. É assim mesmo, é trabalhar cedo é que se lá chega. Muito bem. O senhor aproveitou a oportunidade, deixa que eu lhe dei, e fez muito bem, para divulgar as suas intenções no sentido de criar o dito Parque Industrial, que já se fala há tantos anos. Mas agora, eu não sou contra o Parque Industrial, pelo contrário. Agora, vou-lhe dizer aqui uma coisa. O senhor sabe, quando se instalou a crise, esta dita crise em Portugal, as zonas mais afetadas foram precisamente aquelas que viviam quase exclusivamente da indústria, que as indústrias começaram a fechar e tornou-se o caos social. Cuidado com isso, é que é muito bonito para os políticos, e eu também sou político, dos fraquitos, mas também sou político, e quando convém-nos fazer propaganda, abrirmos os braços e tal, o parque industrial, como se os parques industriais... Oh, meu amigo, nós temos aqui a 15 km um grande parque industrial, que é o Oliveira de Frades, que absorve e teve ali os milhares de postos de trabalho e que está também passando algumas dificuldades. Portanto, vamos falar de verdade aos São Pedrenses. Os São Pedrenses precisam de ouvir as verdades e não de demagogia pura. Portanto, muito bem, mas acho muito bem que o senhor esteja a trabalhar e está no bom caminho. Agora, relativamente a esses programas, que são programas nacionais de reabilitação, do tecido urbano, e acho muito bem, porque o miolo das urbes está completamente degradado em todo lado. Em Lisboa, então, é o caos. Em Lisboa, é Porto, são as pequenas cidades, as cidades de pequena dimensão, de média dimensão, de grande dimensão, enfim. Portanto, tudo embandeirou na construção de novos edifícios e os edifícios bonitos, com valor arquitetónico exuberante, estão todos a degradar-se, o que é uma pena. O que é uma pena para o património que é público e para o privado também. Portanto, mas a questão centra-se aqui, deixando a propaganda política e passando àquilo que é objetivamente apresentado pelos comerciantes. Os comerciantes pedem aqui, no terceiro parágrafo, assim, pensamos que se a curto prazo nada for feito nesta zona, no sentido de repor o trânsito dentro do horário do comércio a velocidade reduzida e criar alguns lugares para estacionamento, com tempo limitado no Largo de São Sebastião, o pequeno comércio irá desaparecer nesta zona. Ora, muito bem. Aquilo que eu acho é o seguinte, que desde sempre gostei de ouvir as pessoas, tal como o senhor também, pelo menos na época de campanha, falava nisso, que tinha que ouvir as pessoas, que ia ouvir as pessoas. Eu acho que é muito importante, porque nós... aliás, há uma falha muito grande nos decisores portugueses, é que decidem as coisas no gabinete. E decidir no gabinete é péssimo. E nós temos que ir ao terreno, tal como o senhor vai e faz muito bem, temos que ir e ouvir quem lá está 24 horas por dia, se for preciso, que há pessoas que têm os comércios por baixo e residem em cima, portanto, vivem ali em full time, não é?
Portanto, é preciso, de facto, ouvir. Esta questão do trânsito ali, dê a oportunidade, na minha ótica, ouça as pessoas e elas decidam que elas são as principais interessadas ali. É evidente que isto é sempre uma faca de dois gumes. Há uns que ficam contentes e há outros que ficam menos contentes. Agora, o problema é o seguinte, nós temos que ser práticos e temos que tomar decisões. Portanto, eu acho que o Sr. Presidente devia ouvir os comerciantes e, pelo menos, fazer experiência. Faz uma experiência durante um período de tempo e depois volta a chamar as pessoas e depois toma, então, uma decisão em definitivo. Era só deixava esta dica nesse sentido. E depois respondem, se calhar, tudo em conjunto. Mas já agora, desculpa. Portanto, quando o senhor falou aí no propagandeou, no bom sentido do termo, a questão da taxa de natalidade, que um dia desses eu quero saber como é que estamos relativamente a isso. Quero saber se aumentou a natalidade, se esse programa está, de facto, a surtir efeito ou não. Portanto, mas isso vamos deixar passar mais algum tempo, até porque o período de gestão são 9 meses. Não podemos dar agora. E é preciso que as pessoas nasçam, mas já lá vai um ano, portanto, ora, o ser humano tem um período de gestação não de 11 meses, porque esses 11 meses a gente sabe quem é que os tem, mas sim de 9 meses. Portanto, vamos ver se efetivamente esse programa está a contribuir para o aumento da população em São Pedro do Sul. Mas pronto, passando, é evidente que, e eu antes que o senhor diga, vou dizer, eu estive com essa responsabilidade e esforcei-me, não é fácil, é uma batalha muito difícil, muito complexa, passei muitas horas a engendrar, a ver, aliás, quando foi aquela história dos guarda-chuvas na Rua Direita, fui a Águeda, era um projeto que também não é original da Águeda, porque isso até no Dubai existe, portanto, quer dizer, está tudo inventado, agora nós temos que aproveitar as coisas, portanto, não quero tirar aqui mérito dessas coisas. Agora, é evidente, fazem-se ações e tal, pronto, o problema é que as ações não podem ser isoladas. Se elas se esgotarem em si próprias, não são profícuas, quer dizer, e aí é complicado. Não é fácil, reconheço isso, mas apelo ao Sr. Presidente para, junto à gente que é especialista em marketing, engendrar ações, rodeie-se de gente capaz e com certeza que os comerciantes vão ficar mais agradados e com certeza que também irão usufruir desses eventuais benefícios. Eu só queria colocar duas questões, depois respondem em conjunto. O comércio em São Pedro do Sul, como noutros locais, é evidente que está a sofrer já há vários anos uma certa inoperacionalidade que tem a ver com vários fatores. Agora, o problema é este. As autarquias devem ter uma intervenção muito mais regular e permanente em articulação com os referidos comerciantes e não só com a população em geral para, enfim, procurarem alterar este estado de coisas, porque caso contrário, enfim, assistimos àquilo que estamos a assistir. E o que nós não percebemos é que estratégia que a Câmara tem relativamente ao comércio do Concelho e relativamente concretamente à Rua Direita. Já lá vão 16 meses praticamente de mandato e fora algumas ações pontuais, acho que ainda ninguém percebeu qual é a estratégia da Câmara para revitalizar o comércio em vários núcleos da cidade e até do Concelho. E isso era importante que as pessoas percebessem. Tal e qual, não podemos também estar sempre a assistir que vão ser divididos os lotes no Alto Barro, vai haver um parque industrial em Pindel dos Milagres, tudo muito bem, mas o parque industrial neste momento existente no Alto Barro precisava, e todos reconhecemos isto, de uma requalificação séria. Há um aviso, como os meus amigos sabem, que deve estar a acontecer no âmbito da CCDR, que pode contemplar exatamente a requalificação de parques industriais. Então, em vez de estarmos a falar, porque é que a Câmara não chega aqui e não diz nós vamos requalificar o parque, vamos candidatar o parque, porque temos hipótese de buscar verbas para esse fim. E o de Pindel, sim senhor, um novo quadro comunitário, que seja candidatado, ótimo. Se conseguir conquistar investimento, ótimo. Se criar postos de trabalho, melhor ainda. Agora, não podemos estar sempre com um discurso que isto está mal, que eventualmente vamos fazer, estamos a estudar, e depois as oportunidades acontecem e surgem, e nós olhamos para o lado, chutamos para fora. Isto é que não pode ser. E existe neste momento a possibilidade de nós candidatarmos a requalificação do parque industrial, do Alto Bar. Porquê é que não o fazemos? Esta questão é que se impõe. Porque é uma necessidade urgente, podia contemplar exatamente
aquela subdivisão do terreno que existe lá, da Cicornet, em pequenos lotes, podíamos fazer os arruamentos, os passeios, podíamos dar uma outra cara àquele parque que precisa efetivamente, mas mais uma vez, acho eu, que não vai ser candidatado às verbas que ainda restam. Isto é que são questões determinantes. Nós temos que atuar e não fazer meramente retórica para encher os ouvidos às pessoas. E eu acho que no comércio é a mesma coisa. É preciso haver um plano de ação correto, alinhado com aquilo que é a preocupação dos comerciantes e com a população em geral, e procurarmos uma vez por todas, perceber qual é o rumo, porque senão andamos aqui a tapar buracos, andamos aqui com ações pontuais, que ficam mais caras do que aquilo que os comerciantes depois beneficiam, porque esta é que é a imagem que passa. Muitos dos comerciantes, muitos dos expositores, depois no final vêm dizer, afinal de contas, eu em vez de ganhar dinheiro, perdi dinheiro, o que é que eu vim para aqui fazer? Isto não está correto. Acho que estamos a desperdiçar recursos quando devem ser aproveitados num plano de ação devidamente estruturado, com pessoas que possam pensar as coisas a sério e, se nos pedirem o contributo, nós, eventualmente, estaremos disponíveis para isso. Agora, com uma certeza que seja exatamente para esse fim e não para mascarar seja o que for. Só isso. Relativamente ao assunto da Rua Direita, há aqui um aspecto que eu acho que é importante frisar e que não foi aqui levantado. É que eu ainda não percebi, o professor Rogério veio falar, e acho que está na carta enviada pelos comerciantes, na possibilidade de ser retomado o trânsito, mesmo que a baixa velocidade em determinadas horas. Eu queria que percebessem definitivamente o seguinte: não é má vontade da Câmara Municipal não ter ali o trânsito, não é má vontade, que isto fique bem claro. Agora, aquilo que nós não podemos fazer é o seguinte, e o professor Rogério usou aqui uma expressão que havia decisões que eram tomadas no gabinete, e eu até acho que nem foi isso que aconteceu, isto é, quando foi aprovada a obra da regeneração urbana, eu não quero crer que essa decisão foi feita em gabinete. Eu até acho que houve aqui uma reunião pública de apresentação do projeto, e aqui até defendo a Câmara anterior, não temos culpa que a Câmara anterior tenha apresentado o projeto e que as pessoas não se tenham manifestado contra. O que é que eu quero dizer com isto? Esse projeto definia claramente, isso é fácil comprovar, basta ir ali fora e ver o tipo de materiais usados, que a zona da Rua Direita e a zona envolvente era para a zona pedonal e não para passarem viaturas. Nós, quando chegamos à Câmara Municipal, deparamos-nos já com esse projeto em fase final de execução. Contra isso não podemos fazer nada. Mas aquilo foi uma obra de 1.300.000. Posso-vos dizer que a obra foi comparticipada na ordem dos 85%. A obra ainda não está fechada, ainda não houve verificação da Comunidade Intermunicipal e da CCDR. A Câmara tem dinheiro dessa obra para receber. Agora os senhores digam-nos, os senhores comerciantes digam-nos, se a Câmara Municipal fosse retomar o trânsito de imediato e fosse feita uma verificação da CCDR, o que é que acontecia? Para já, o valor pendente que a Câmara Municipal ainda tem, que será só 5%, deixava de o receber. Mas no limite podia ter que devolver verbas dessa mesma candidatura. É preciso que definitivamente se entenda isto. Não há má vontade. Houve um projeto que foi aprovado, e eu até sei que houve uma consulta pública, esse projeto foi aprovado, e agora nós não podemos fazer nada. Enquanto não decorrer este período, nós não podemos fazer nada, por muito que isso possa ter um efeito negativo nos comerciantes. Mas até aí, ainda ninguém comprovou. Aliás, o grande erro esteve na base do lançamento deste concurso, porque na altura devia ter sido feito um estudo de viabilidade económica para perceber se colocar trânsito na Rua Direita ou não colocar trânsito na Rua Direita, se tinha efeito positivo ou negativo no comércio local. Até hoje ninguém conseguiu comprovar isto. Isto é, não sabemos se, havendo trânsito na Rua Direita ou se não havendo, se tem um efeito positivo ou negativo no comércio local. Ainda ninguém nos provou isso. Quando alguém nos vier cá e provar, aí podemos tomar medidas em concreto. Agora, é preciso que entendam que a obra está a decorrer, não está finalizada, e a Câmara Municipal não pode fazer nada, sob pena de ter de devolver verbas à CCDR. Mais. Isso não é bem assim, doutor. É bem assim. Não é bem assim. Eu não interrompi. É bem assim. Se eu lhe dizer que não é? É bem assim. O trânsito não tem nada a ver com a obra, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vá ver a memória descritiva do projeto. Está bem, mas o que é que interessa a memória descritiva? Sim. Propõe alteração. Então eu proponho alteração e o senhor devolve. Isso não implica alteração de materiais.
Isso não implica a aprovação do projeto? Porque na memória descritiva está lá escrito. Que não pode andar mal o trânsito? Sim. Por amor de Deus. Sim. Por amor de Deus. Por amor, não interessa. Isso não interessa que aprovou ou deixou de aprovar. O que interessa é fazer essa experiência exatamente na rua direita, se funciona ou não funciona. E não há nenhum elucidado. E não há nenhum, nem que seja da Comunidade Europeia, que venha contrariar uma realidade que é a favor do comércio. Assume pessoalmente essa responsabilidade? Eu assumo, aqui mas eu tenho que assumir alguma responsabilidade. O que eu estou a dizer é que a circulação de trânsito não implica nenhuma quebra de receitas em relação ao projeto. Não tem a ver com a quebra de receitas, tem a ver com o projeto. Tem Não uma tem. finalidade, foi Está aprovado no bem. anterior e nós agora não podemos Mas fazer nada. isso não é por essa ordem. Desculpe lá, não é por isso que a comunidade ou CCDR nos vai cortar a verba. Não é. Olha, É impossível. Olha, Então estava tudo errado. no polo pedagógico de Carvalhais estamos a ter problemas até por causa de uma... Isto tem a ver com a obra, não confunda as coisas. E aqui tem a ver com o quê? Não, isto é uma atividade normal. Eu não iludir as pessoas porque isto é realidade e eu posso comprovar isso quando quiser. Comprovar o quê? O polo pedagógico de Carvalhais... Isto não tem nada a ver com isto. Não confunda. O trânsito circular ou não. Era o que faltava. Eu queria encerrar este ponto até que já passa do tempo limite para discutir o ponto de antes de ordem do dia, e aqui o que eu vos digo desde já é o seguinte, é que fazem-me pedidos para que as reuniões comecem mais tarde para que os senhores vereadores possam estar presentes. Os senhores vereadores só falam nas sessões públicas, porque nas sessões privadas nunca falam. Daqui para a frente as sessões públicas passam a começar mais cedo para termos mais tempo para podermos discutir os assuntos. No que diz respeito a este caso concreto, queria dizer o seguinte, porque já se falou em demagogia e a verdade é que continua a haver demagogia com a questão da rua direita e isto chega a um ponto que começa a saturar as pessoas. Senhor vereador, o que eu lhe queria dizer é o seguinte, não é só na época de campanha que se ouve as pessoas, como o senhor vereador sabe, ainda esta semana estive aqui a atender os comerciantes. E ouvir as pessoas não significa que uma pessoa tenha que fazer tudo aquilo que as pessoas nos pedem. Tomáramos nós, quem está a gerir os bens públicos, tomáramos nós darmos tudo aquilo que as pessoas nos pedem. Mas nós temos que gerir em consciência e de acordo com aquilo que é o melhor para todos e não só para alguns. Com isto quero dizer que a questão do trânsito na rua direita não é uma questão pacífica. Há comerciantes que querem, há comerciantes que não querem, e é bom que se diga isto. E posso dizer que o grosso da população lá residente, que são muitos mais que os comerciantes, não querem o trânsito na rua direita. Mais do que ter trânsito na rua direita, temos que arranjar alternativas e temos que arranjar soluções. É isso que nós estamos a fazer. Com a abertura da nova variante ali ao pé da cadeia, estamos a prever a construção de mais 150 estacionamentos. Além disso, estamos a pensar aqui na zona central da cidade, podermos colocar trânsito pago. Trânsito pago não, estacionamentos pagos. E isto já vem de acordo com comerciantes que foram ouvidos, nomeadamente no Solar da Lapa e agora também na Rua Direita, que, embora não seja uma solução consensual, e como os senhores sabem, não há soluções consensuais. Há sempre alguém que não concorda com este motivo, por este motivo ou por aquele. Agora, temos de fazer a coisa de forma que seja o mais correto possível. Estamos a pensar, aqui nesta zona central da cidade, colocarmos parquímetros em que as pessoas possam pagar preços simbólicos, sei lá, 10 cêntimos a hora, por exemplo, mas em que as pessoas tenham que pagar alguma coisa, de forma a que os carros não estejam lá parados todo o dia. Então não podem ser muito simbólicos. Posso lhe dizer, inclusive, que são os próprios comerciantes que muitas das vezes deixam lá os carros estacionados todo o dia. Foram eles próprios que aqui o confirmaram, foram eles que aceitaram essa crítica que eu lhes fiz. No que diz respeito ao projeto inicial, senhores vereadores, está aqui à minha frente, para os jornalistas poderem ver, em que foi sempre visto a retirada do trânsito automóvel da rua direita. Sempre foram vossas excelências que aprovaram este projeto. Na memória descritiva e justificativa é isso que dizem. A rua direita é para situações pedonais, fora do trânsito automóvel.
nós apenas nos limitámos a seguir aquilo que foi aprovado por Vossas Excelências e que Vossas Excelências fizeram. Não venham vocês agora aqui quererem demonstrar que são mais amigos dos comerciantes do que nós. Nós estamos aqui para zelar pelo bem público e é isso que nós estamos a fazer. A situação de trânsito na rua direita não é uma situação consensual. Como disse o Sr. Vereador Pedro Mouro, nunca foi provado por ninguém que seria isso que trazia os possíveis compradores à rua direita. A situação que o comércio passa neste momento é uma situação económica provocada pelos nossos governantes que realmente fazem. E isso faz com que quem não tem emprego tem que emigrar ou tem que ir para as grandes cidades do nosso país e quem cá está não tem dinheiro para adquirir bens. Ponto. E sobre isto, fico por aqui. Sobre aquilo que disse o professor Adriano, que não há estratégia e não há plano de ação devidamente estruturado. Há planos de ação, as coisas estão a ser feitas. Posso lhe dizer, falou na questão do parque industrial. A questão do parque industrial, não digo que não tenha razão, tem razão. Agora a situação que se põe é assim, neste momento temos 3 arquitetos. Tenho um arquiteto há meses só a trabalhar na ARU. Tenho outro só a trabalhar em projetos comunitários. E tenho outra chefe de divisão para o plano de urbanismo. Como o senhor sabe, vocês não nos deixaram fundos suficientes para nós irmos contratar fora da Câmara Municipal outros arquitetos. Aliás, o senhor professor Adriano anda sempre a pedir documentos a ver se nos apanha fora sem termos os fundos disponíveis. O senhor professor Adriano anda sempre a pedir documentos a ver se realmente foram pagos sem termos fundos disponíveis. Quer dizer, o senhor vereador, por um lado, diz-nos, vocês devem avançar com isso. Sabe perfeitamente que os técnicos neste momento estão todos envolvidos em projetos, porque quando nós cá chegámos, e é bom que isso se diga, os senhores não nos deixaram projetos em agenda. Nenhum. E havia diversos técnicos, tanto na área da engenharia como na parte da arquitetura, e vocês não nos deixaram nada. E nós temos de estar a fazer tudo desde o início. De forma que não temos possibilidades neste momento de contratar outro arquiteto. Não podendo contratar outro arquiteto, temos de trabalhar com aquilo que temos. E não conseguimos ir a todo lado, como pode calcular. Nós temos muitas solicitações de muitas associações, nós próprios queremos fazer candidaturas, nós próprios queremos apresentar projetos, e para isso precisamos dos técnicos disponíveis. Precisamos de topógrafos, só temos um topógrafo que não consegue fazer todo o tipo de serviço, de forma, como se sabe, não é fácil. Nós estamos a dar duro. Agora, não diga que realmente não haja um plano de ação estruturado. Nós sabemos aquilo que queremos. Tomáramos nós, temos tido condições que nos deixassem condições que não nos deixaram ficar. Sr. Vereador, o assunto já está ultrapassado, já foi passado 1 hora, já vai de 1h20, não lhe dou a palavra, não lhe dou a palavra, vamos passar para o seguinte, aprovação da ata da reunião ordinária. Não lhe dou a palavra, Sr. Vereador. Ponto seguinte, alguém se quer pronunciar sobre a ata? Por favor. Desculpe, já estamos em ata. Desculpe, já estamos em ata. Sr. Vereador, não estou aqui a fazer nada, vou-me embora. Faz favor, Sr. Vereador. Ora bem, então, eu queria fazer uma alteração da ata. Uma conferência de imprensa. Faz favor, Sr. Vereador. Queria propor uma alteração da ata na deliberação 77. Então isto é possível. Então o senhor vai para aqui fazer propaganda política e não deixa falar as pessoas. Não deixa argumentar nós não podemos ser acusados que O senhor, se conseguir, se o senhor for inteligente, nos outros pontos de ordem disse que quiser pode encaixar naquilo que quer dizer. Faz favor, Sr. Vereador. Não tenho mais nada a dizer. Então eu vou embora. Faz favor, Sr. Vereador. Não estou aqui a fazer nada, vou-me embora. Tendo em conta que neste pedido O senhor faz a propaganda que é. o palco que foi feito em conjunto também indicam a data do palco. Eu queria alterar a ata que a cedência do palco fica condicionada à disposição. eu apelava ao Sr. Professor Rogério para... Porque realmente eu acho que os assuntos devem ser discutidos. Devemos, mesmo que as coisas levem algum tempo, são assuntos importantes, mas é legítimo que a oposição se manifeste e é legítimo que apresente também soluções e questione a Câmara. Não é legítimo condicionarmos o tempo, seja em que circunstância for, para discutir os assuntos. Isso não é legítimo. Chegaram atrasados à reunião, excederam o prazo do Às 10 horas, não é? Não, às 10h10.
Sr. Adriano. Estou a ser controlado no tempo em que chegar. Esse aqui é 10 horas, não é? 10 horas. E Opa, passou o que eu acho- 1 hora e 20 do tempo O que eu normal. acho é A o última seguinte, palavra do Presidente, se eu querem acho que fugir, se querem fugir às discussões, à vontade. Agora então aí não estamos aqui a fazer nada. Senhor Vereador, faz favor. Sr. Vice-Presidente, eu acho que Desculpe, qualquer o senhor não tem a questão- palavra para estar a falar. O senhor não tem palavra para estar a falar, é a senhora vereadora que está a falar. Vou-me Quem embora. dirige os trabalhos, o senhor vereador faz aquilo que quiser. Quem dirige os trabalhos sou eu, a senhora vereadora está a falar. O Faz favor. senhor esteve a Desculpe, fazer senhora propaganda vereadora. política. Não quero ouvir. O senhor na próxima reunião volta a O falar. senhor foge aos temas, eu não estou aqui a fazer. Nós temos ninguém está a fugir a Porque tema. eu- Vocês tiveram uma hora para falar, Vamos falaram. embora. Faz favor, senhor vereador. Ora então, era por alteração da ata da deliberação 77, tendo em conta que a referida Comissão de Festas não indica a data do palco, da pesquisa do palco, discutir as coisas. e como existem outros pedidos anteriores, a disponibilidade do palco fica condicionada à disponibilidade do mesmo. A cedência do palco fica condicionada à cedência do mesmo. Isso mesmo. Alguém vota contra? Isto é uma coisa. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Resumo de arte de tesouraria, dia 20 de fevereiro. Alguém se quer pronunciar sobre o mesmo? Ponto 5. Assuntos para reconhecimento e ratificação. Alguém precisa de alguma informação sobre algum ponto? Ponto 6. Plano de gestão de riscos, corrupção e infrações conexas. Como vocês sabem, queres falar, Adriano? Eu não queria falar, mas eu queria fazer um ponto de ordem à mesa. Sim. Eu acho que estas situações são desagradáveis. Acho que nós estamos numa democracia plena. É evidente que o professor Rogério tem a liberdade de fazer aquilo que bem entender, mas acho que não devemos, muito mais quem está no poder, de contribuir para se impedir que as pessoas falem, seja com mais tempo ou com menos tempo. Isto é desagradável, nós devemos todos ser o máximo responsáveis e acho que ficava bem ao Sr. Presidente evitar que estas coisas aconteçam, porque é normal que se queira discutir e que se ultrapasse o tempo, até é saudável que isso aconteça. Eu quero realmente, enfim, fazer um protesto relativamente a esta situação, porque não acho que é a melhor forma de defender os interesses do Conselho, evitando que as discussões, enfim, se possam prolongar, independentemente dos regimentos e dos regulamentos. Eu mantenho-me na reunião, mas também, desde já, declaro que se isto se voltar a verificar, também tomarei eventualmente uma posição de não estar aqui a fazer nada. Eu estou aqui com a convicção de que, apresentando as questões, por mais problemáticas que sejam, é contribuir para que as coisas corram bem e ajudar até a Câmara nesse sentido. É com esse objetivo. Não é com o objetivo de denegrir a imagem de ninguém, nem de fazer política baixa, nem tampouco campanha. Eu não estou em campanha de forma nenhuma e por isso estou aqui para discutir e para alertar. E por isso mesmo fica aqui o meu protesto por este equívoco que houve aqui na reunião e pronto, espero que não se volte a verificar. Sr. Vereador, o que eu lhe quero dizer é o seguinte: as reuniões até aqui foram sempre marcadas para as 9h30. O Sr. Vereador Rogério pediu-me se podíamos atrasar as reuniões por causa da sua vida profissional. A reunião hoje foi marcada para as 10 horas da manhã, ou seja, para a hora que dava jeito ao Sr. Vereador, quando quem marca os horários é o Sr. Presidente da Câmara Municipal. O horário foi atrasado. Como os senhores sabem, no período antes da ordem do dia, existe um período de 1 hora para os senhores vereadores poderem pôr as suas questões. Esse período foi largamente ultrapassado. A última palavra é do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Ao fim de 1h20, depois de 20 minutos do período ultrapassado, a última palavra foi do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Cumpriu-se o regulamento, cumpriu-se a lei, é isso que foi feito. Não podemos estar aqui à última da hora porque um vereador ou o Presidente disse fosse o que fosse, que depois os vereadores, depois do tempo todo estipulado, queiram intervir quando a última palavra é do Presidente da Câmara Municipal. E é isso que eu lhe posso dizer sobre o assunto. Provavelmente, para as próximas reuniões, e Sr. Girão, fica já a saber, as reuniões passam para as 9 horas.
Ponto 6. Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas. Alguns dos senhores vereadores querem pronunciar sobre o mesmo. Isto é um documento muito técnico, que depois, em qualquer altura, se chegar à conclusão que alguma das situações possam não estar muito correta, poderá-se, em qualquer altura, proceder à sua retificação. Eu vou voltar atrás. Eu só vou dizer que essa antecipação do horário vai ser, obviamente, interpretada como evitar a discussão e a participação do professor Rogério. Isto também não me parece correto. Senhor Porque vereador, como o senhor vereador sabe, desculpe lá, como o senhor vereador sabe, o horário do Presidente, além de estar nas reuniões de Câmara Municipal, o senhor Presidente tem outros afazeres que estão agendados e marcados para determinadas horas. Eu não posso estar aqui a arrastar as reuniões a bel prazer dos senhores vereadores, quando o senhor Presidente da Câmara tem outros assuntos para resolver. De forma que, como este tipo de horários, como esta possibilidade de alargar as reuniões, uma pessoa nunca sabe quando é que elas acabam, e é engraçado porque só se atinge estes limites de horário nas reuniões públicas, senhor vereador, porque nas reuniões privadas os senhores vereadores não falam ou pouco falam. É uma coincidência muito grande, senhor vereador. Ponto 6, plano de gestão de riscos e corrupção de infrações conexas. Agora deixa-me dizer duas coisas. Eu acho que o Sr. Presidente da Câmara e todo o Executivo não deve desvalorizar as reuniões. As reuniões de Câmara são os espaços de excelência para o debate, para a aprovação, para colocar, enfim, as questões que são determinantes naquilo que é a atividade do Executivo no Conselho. Portanto, qualquer limitação, mesmo temporal, a essa discussão, ao desenvolvimento normal da reunião, não deve acontecer, porque, efetivamente, não há nada mais importante do que as coisas serem esclarecidas, debatidas e aprovadas. E eu não queria que as reuniões de Câmara, enfim, passassem a ser meramente votações sem qualquer tipo de abordagem e discussão, porque, afinal de contas, então, não era necessário haver um órgão executivo plural, por isso simplesmente o Executivo geria a Câmara sem qualquer prestação de contas ou sem qualquer explicação aos cidadãos e aos seus legítimos representantes. E eu faço um apelo para não desvalorizarmos, porque é aqui, tal e qual como nas Assembleias Municipais, que se estabelecem os mecanismos de gestão e de confronto de ideias. E isto é que é a democracia, por mais que nos custe. Não adianta a gente querer, enfim, afastar estes espaços do debate e da discussão, porque isso está, de alguma forma, a levar-nos para outras filosofias ideológicas que eu não queria aqui falar. E eu acho que devemos, enfim, pautar-nos por dar respeito máximo a este tipo de órgãos e o tempo, acho que aqui é menor. Posso só já agora dar aqui uma chega em relação a isso, que é assim, professor Adriano, eu faço minhas as suas palavras. Agora, eu lamento ter que sempre buscar coisas dos mandatos anteriores. E digo isto porquê? No mandato anterior, normalmente, quando eu chegava às reuniões de Câmara, estava sempre à espera, para começarem. Uma ou duas vezes cheguei atrasado, a reunião já ia no 5º ou no 6º ponto. Segundo aspecto, lembro-me perfeitamente, no mandato anterior, de algumas vezes, até situações pontuais a meio da reunião, em que o senhor, enquanto vice-presidente, tinha que substituir o seu presidente, a forma acelerada como trazia os assuntos e os remetia para a aprovação, a dizer que a oposição tinha que ou aprovar ou não aprovar. E agora vejo o senhor aqui a dizer que isto tem que ter uma grande discussão. Concordo. Não estou a perceber. Não, estou a dizer é que o senhor tinha uma atitude enquanto estava no Executivo e agora está aqui a pregoar. Olha, eu que geria as reuniões, nunca cortei a palavra a ninguém, nem nunca apressei nada. O senhor está a gerir as reuniões. Mas nunca apressei nenhuma discussão. Professor. E chegou a dizer em plena reunião que a oposição cabia apenas aprovar ou não aprovar. Que nem sequer apresentar essas palavras não devem ser. Deve estar confundido. Mas aquilo que está a dizer agora é correto. Agora acho que nós temos aqui o procedimento correto. 1h20 com o período antes da ordem do dia. Aliás, as Assembleias Municipais também têm tido grande discussão e muitas horas, com público, etc. Eu acho que a democracia tem sido efetivada. Agora, também gostaria de elogiar a sua atitude, de agora vir dizer que, de facto, tem que haver discussão, mas lembro que no mandato anterior, e pontualmente em situações consigo, as coisas nem sempre eram assim. Ponto.
É o ponto 6, meus senhores, isto já se está aqui a falar mais sobre o assunto. O que eu vos digo é assim, foi cumprido o regimento, foi cumprida a lei, há um período de 1 hora para o período antes da ordem do dia, esse período foi amplamente ultrapassado, de forma que a última palavra é do Presidente, eu fui o último a falar, cumpriu-se a lei, e é assim que está. Ponto 6, plano de gestão de riscos, corrupção e infrações conexas. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7, orçamento participativo de São Pedro Sul. Dr. Pedro, faz favor. Pronto. Após a aprovação do regulamento do orçamento participativo já no ano passado, e de acordo com as disposições do mesmo, eu propunha que se deliberasse o seguinte: de acordo com o artigo 4º, número 2, que o Executivo Municipal definisse uma parcela do orçamento, neste caso do orçamento para 2016, para afetar o processo de codecisão, e eu propunha que esse valor, inicialmente tínhamos previsto 50 mil euros, mas que esse valor fosse 30 mil euros, uma vez que é o primeiro ano, isto é, afetar 30 mil euros do orçamento de 2016 para o orçamento participativo, isto é, para as propostas que possam advir da parte dos municípios. Depois, aproveitava também para definir a coordenação técnica do mesmo, e que a mesma fosse definida ou ficasse a cargo da doutora Ana Teresa, doutor José Luís Antunes, engenheiro Pedro Moura e arquiteta Ana Carriço, e que propuséssemos à próxima Assembleia Municipal a nomeação do respectivo coordenador, também de acordo com o regulamento. E ainda que a respectiva Assembleia Municipal, a próxima Assembleia Municipal, definisse o coordenador do Conselho de Orçamento e que fosse designado na Assembleia Municipal um representante das juntas de freguesia. Pronto, a minha proposta era essa, para dar seguimento ao orçamento participativo, de acordo com as disposições que foram aprovadas no regulamento. Em primeiro lugar, eu sou um adepto do orçamento participativo. Aliás, no executivo anterior, eu não gosto muito de falar do passado, mas sabem que ficou tudo preparado para ele acontecer no ano de 2014. Infelizmente não aconteceu, e acho que o orçamento participativo é uma boa forma de nós darmos a palavra à comunidade, às pessoas interessadas em projetos tão diversificados quanto possível, mas que tenham, enfim, alguma aplicação prática e útil para os sampedrenses, independentemente da área que vier a ser aprovada. Agora, para mim, um orçamento participativo não pode ser tão limitado em termos financeiros que não permita criatividade e imaginação para algo que efetivamente vá melhorar a qualidade de vida das pessoas, responda às necessidades locais ou mesmo concelhias. Eu acho que tem que ser algo que, enfim, dê alguma sustentabilidade a projetos com alguma dimensão. E a proposta dos 50 mil euros parecia-me já baixa, reduzida agora para 30, eu acho que é um erro. Eu propunha que ela fosse aumentada. E aí, eu acho que um orçamento participativo com menos de 100 mil euros é muito redutor. 75, 100 mil euros, pelo menos logo no primeiro ano, para que as pessoas efetivamente, enfim, deem aso a uma participação efetiva, apresentem ideias que tenham, enfim, um espaço próprio de ser aplicadas, porque, caso contrário, com 30 mil euros vão aparecer projetos muito diminutos, nem sequer muitos se vão dar ao cuidado de, eventualmente, pensarem questões que envolvam a comunidade. Eu não sei se é possível, se não, mas a minha opinião é que o projeto, o orçamento participativo, devia ter uma verba nunca inferior a 75 mil euros para o primeiro ano, e, se possível, até 100 mil euros. Reduzir, acho que é um mau sinal para esse tipo de iniciativa, que é louvável e que eu partilho plenamente. E por isso, se me é permitido fazer uma contraproposta, eu acho que devíamos passar para 75 mil euros esta participação. Já é possível apresentar alguma coisa, não numa dimensão que futuramente poderá acontecer e alargar nos próximos anos esta verba. Agora, reduzir de 50 para 30 mil, eu acho que isto não é nada interessante, nem é nada
promissor para as pessoas colaborarem, participarem e discutirem ideias. Por outro lado, a equipa técnica que está aqui não coincide com aquilo que o Dr. Pedro Mouro falou. Esse despacho do ano passado é uma alteração só do Dr. Mauro Parque de Pronto, Carriço. então Está certo. não, Não, mas está certo, tirando essa alteração. Está bem. Porque é a minha posição. Eu sou a favor, eu voto a favor do orçamento participativo, agora com esta ressalva. Eu acho a verba muito diminuta para se envolver a comunidade exatamente a participar. Eu aceito a boa intenção do Sr. Vereador. Penso que para primeiro ano estará uma verba muito razoável, até porque a primeira vez é o lançamento de um projeto novo que não sabemos como é que se irá processar. Agora também quero lembrar o seguinte, é que a Câmara Municipal tem um programa eleitoral que quer cumprir e quanto mais verbas tirarmos para este orçamento participativo, poderemos não ter verbas suficientes para cumprirmos o nosso programa eleitoral. E eu não quero que o professor Adriano, daqui a 3 anos ou 2 anos e meio, venha dizer que este Executivo não cumpriu aquilo que prometeu durante o seu período de campanha eleitoral e que está escrito num desdobrável que foi fixado e distribuído por todo lado. De forma que a ideia geral está cá. Agora, não quero de maneira nenhuma que realmente a gente possa vir a gastar mais do que aquilo que se pode, de forma que o Sr. Professor Adriano não diga que mais tarde que a gente não cumpriu o nosso programa eleitoral. Nós estamos cá para cumprir o nosso programa eleitoral e isto era uma das coisas que fazia parte desse mesmo programa. Vamos devagar para darmos os passos bem dados para que não possamos cair logo ali ao virar da esquina. O compromisso é progressivamente, e esperamos que assim seja, é que, havendo participação, que vamos alargando e no próximo ano estejamos aqui a discutir um valor manifestamente superior. Agora, para o primeiro ano, é preciso que apareçam muitas propostas e eu gostaria de referir que as áreas temáticas envolvidas são ação social, ambiente, turismo, ordenamento do território, educação, cultura e florestas. Nestas áreas as pessoas, e às vezes há situações de caráter quase simbólico e muitas vezes nós temos recebido alertas e sugestões que muitas vezes não é o custo, mas são alguns alertas que a Câmara Municipal não consegue chegar a todo lado e não consegue aperceber-se tudo e muitas vezes aqui há essa possibilidade das pessoas se manifestarem, darem as suas ideias e muitas vezes essas ideias nem é o custo, é mais a oportunidade e portanto eu acho que não é o valor que vai condicionar muitas vezes aqui a participação dos municípios. A equipa técnica já agora, uma vez que as áreas são tão transversais, devia ela própria também ser mais alargada. Não tem ninguém na área social, não tem ninguém na área da educação. Havendo projetos nestas áreas, era importante que houvesse um técnico que pudesse também, não é, abordar essas questões. Reconheço isso pode ser um alerta para a Assembleia Municipal, porque vai nomear o coordenador e um membro da Junta de Freguesia podem suprir essas lacunas. Isso pode ficar como um alerta. Aliás, o próprio coordenador é nomeado pela Assembleia Municipal e nessa base pode ficar dessa área. Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 8. Parecer prévio e positivo à contratação dos serviços de agendamento, organização e realização de diversas atividades culturais e recreativas no âmbito das festas da cidade de São Pedro Sul. Alguém se quer pronunciar sobre o assunto? Eu só queria fazer uma pergunta. A ideia é pedir propostas a empresas que apresentem um pacote. E depois, entre as várias propostas, escolhem aquela que for mais... Ok. Só gostava era de, quando houvesse essa resposta das empresas a consultar, que nós tivéssemos conhecimento das mesmas, sabe? Claro. Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Abertura de concurso para locação de café-bar no Parque Lenteiro do Rio. Alguém se quer pronunciar sobre o mesmo? Alguém precisa de alguma informação? Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Abertura de concurso para arrendamento de quiosques no número 1, 2 e 3 do Carvalhedo. Desculpa? Quiosque Central. Quiosque da Rua Central. Está na mesma. E de quiosque central. Alguém precisa de alguma informação? Posto em votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Isto é para conhecimento.
11º, comunicação da Termalistura acerca dos resultados da ação inspectiva da Autoridade Tributária. Isto é só para comunicação. Alguém precisa de alguma informação? 12º. Eu aqui só, acho que o Termalistura já diz aqui que contestou esta... É evidente que este valor tem a ver com toda a prestação de serviços de saúde. Não, eu posso dar aqui uma explicação sobre isto, que é... Não faz grande sentido. Não, isto como o professor Adriano disse, e de facto é verdade, isto é uma ação inspectiva em sede de IVA em produtos de saúde que não faz qualquer sentido e que está a ser contestada. Lamentamos é que tenha sido feito só pela Autoridade Tributária do Distrito de Viseu e tenha incidido só sobre duas estâncias termais do Distrito. Todas as outras no país não tiveram. Agora, o que está aqui em causa a ser, de facto, esta ação efetivada, não põe em causa as termas de São Pedro Sul, põe em causa todas as termas do país. Agora, já foram tomadas diligências neste sentido, quer por parte da Termalistur, quer por parte da Câmara Municipal, quer por parte da Associação das Termas de Portugal, inclusivamente a Ordem dos Médicos também está connosco a trabalhar neste assunto, porque não faz qualquer sentido estes valores que incidem aqui sobre atos de saúde praticados nos últimos anos na Termalistura e que isto no limite podia levar ao pagamento de mais de 3 milhões de euros de IVA e portanto não faz qualquer sentido. 12º, minuta da adenda ao contrato de concessão da exploração de água mineral natural denominada Termas de São Pedro Sul. Algum pedido de informação? Nós conviria uma explicação sobre o que significa. Pronto, havia um contrato de concessão celebrado entre a Câmara Municipal e a Direção de Geologia e Energia. Esse contrato definia que havia um compromisso das partes em que a Câmara Municipal se comprometia a fazer a captação, chamado Polo do Val, até 2001. Essa parte nunca foi cumprida. Para podermos, de certa forma, salvaguardar essa situação e enquadrá-la, foi previamente, e como diz aí, acordado entre as partes, celebrarmos uma adenda ao novo contrato, celebrar uma adenda ao contrato em que nos define, e podem ver ali na linha H, iniciar o aproveitamento geotérmico termal do Polo do Val a partir de uma nova captação no prazo de 48 meses a contar da data da presente adenda. Isto é, daqui para a frente temos mais 48 meses para efetivamente efetivar o Polo do Val e não perder essa concessão. Isto dá-nos aqui tempo para, já estamos a tratar disso, temos o projeto pronto para candidatar o mesmo e depois executá-lo dentro deste prazo. No fundo, é isto que está aqui em causa. Isto não é preciso votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, pedido de alteração da designação de nome de rua em Sequeiros, apresentado pela União das Freguesias São Martinho das Moitas e Covas do Rio. Há aqui um pedido de alteração de nome de rua. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu abstenho também. Uma abstenção. Aprovado por maioria. 14º, pedido de isenção de pagamento de tarifa de saneamento, apresentado por António Manuel Batista Ferreira. A ideia é seguirmos os pareceres técnicos, é isso que tem sido feito. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. O próximo ponto é idêntico, é seguir os pareceres técnicos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º, pedido apresentado por João, relativo a abastecimento domiciliar de água. Isto, há aqui alguma informação ou é informação técnica? Não. Não? Queres falar sobre isto? Sim. Faz favor, mais chamados. 16º. Eu juntaria ao 16º e, se me permitissem, o 17º, porquanto são situações que, embora diferentes, se aproximam. Trata-se de dois cidadãos que vêm requerer o não pagamento do consumo excessivo e supostamente involuntário de água. Isto significa que tiveram rupturas dentro das suas propriedades, essas rupturas aumentaram
enormemente o consumo e pedem à Câmara para vir pagar só a média dos últimos anos. Só que estas situações estão-se a tornar recorrentes. Há pessoas, e numa ou duas situações, já só fazem o copy-paste do pedido anterior e só mudou as datas e beneficiam da nossa boa vontade. O que é que eu proporia? Que num primeiro acidente em que há uma ruptura, sim senhor, se fizesse o pagamento pela média do consumo mensal anual, que numa segunda ruptura o consumidor já pagasse metade do consumo excessivo e numa terceira, se houver, numa terceira ruptura, que o consumidor pagasse a totalidade do gasto excessivo. É uma maneira que não é invasiva dos direitos e é uma maneira também de pormos alguma disciplina nos consumos, porque a água até chegar a casa dos cidadãos custa muito dinheiro. De forma que a proposta vai no sentido de a primeira vez, sim senhora, sim, a segunda igualmente, a segunda paga metade do excessivo e a terceira paga a totalidade. Não tem efeito retroativo? Não. Só agora estes pedidos, é óbvio que estes dois pedidos já passam a constituir a primeira vez. Não é? Ponto 16º, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17º, já foi discutido. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º, pedido de isenção de pagamento de taxa de inspeção de elevador apresentado pela Movi Jovem. Dr. Pedro Moura. A resposta é não isentar, até porque a grande parte do valor não é da responsabilidade da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é uma ínfima parte e ainda assim a minha proposta é não isentar, porque não faz qualquer sentido estarmos a isentar esse custo. Muito bem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, pedido de assistência gratuita do pavilhão municipal apresentada pela ASOL. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º, pedido de apoio financeiro apresentado pela Associação Social, Cultural e Recreativa de Mosteirinho. Doutora Teresa. Ora bem, essa associação remeteu-nos o seu plano de atividade orçamentado e pede apoio para fazer face a algumas despesas que apresenta nesse mesmo plano de atividades. Tendo em conta que não é só esta Associação Social, Cultural e Recreativa do Mosteirinho que nos remete o seu plano de atividades devidamente orçamentado e que nos pede apoios, outros até nem pedem apoio e só nos mandam os orçamentos, eu nestas coisas acho que a dar a um teria que dar a todos. Como não temos neste momento fundos disponíveis para poder dar uma verba cabal a todas as associações, não vou atribuir o subsídio pretendido por esta associação, tal como não vou atribuir a nenhuma das outras. A única ressalva aqui, que vai continuar a ser o que já foi feito em anos anteriores, é dar o apoio monetário para os festivais de folclore mediante a apresentação dos recibos das despesas efetuadas no valor desse montante. Há aqui uma alteração, ou seja, anteriormente dávamos o apoio para o Festival de Folclore e não pedíamos nenhum comprovativo da despesa, do valor que foi atribuído. A partir de agora vamos começar a pedir esses comprovativos. Posto à votação. Alguém vota contra? Contra a proposta da doutora Teresa. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 21º, pedido de apoio apresentado pela APAE Sul para a realização do torneio de handball. Doutor Pedro. Pronto, eu tinha inicialmente previsto um valor de 500 euros e, entretanto, recebi nova comunicação da Associação a dizer que o número de atletas é francamente superior. Isso é bom porque
vamos ter 750 atletas em São Pedro Sul, vamos ter espanhóis, vamos ter pessoas, atletas vindos da Madeira, e aqui, fazendo uma parte, indo um bocadinho atrás, este tipo de iniciativas é que são de certa forma valorizadas pelos nossos comerciantes, porque temos tido um grande feedback, porque sendo sobretudo jovens, trazem as famílias, as respectivas famílias, e isto dinamiza nestes dias a economia local. E, portanto, em função do pedido da coletividade, eu passava o apoio de 500 euros, propunha de 500 euros para 750, a disponibilização do refeitório do centro escolar, mas sem os recursos humanos, isto é, só das respectivas instalações, ficando os recursos humanos à disposição da responsabilidade da associação com a supervisão nossa, e os outros meios logísticos que eles solicitaram, à semelhança dos anos anteriores. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Girão. Não há participação. Sim, só nesse aspecto, sim. Aprovado por unanimidade ou maioria? Unanimidade. Posto isto, dava por encerrada esta sessão, ou esta reunião. Muito obrigado pela presença dos jornalistas.